Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meucast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estou aqui em Teresina, estamos muito felizes, acabamos de chegar aqui nessa terrinha. E aí vamos ter a oportunidade aí de conversar com profissionais do mercado. Estamos aqui na Band Piauí e a gente vai poder aí utilizar desse espaço para gravar o nosso Meucast. E hoje estou aqui com duas feras da comunicação. Estou com Rafael Paixão e Paulo Braga, que são sócio e diretores de criação da Pulse Propaganda. Eles vão bater esse papo aqui comigo, contar um pouquinho da trajetória deles. Queria que vocês agora se apresentassem. Já disse o cargo, né? Eu queria uma apresentação um pouco mais pessoal de quem são vocês. Acho que o Paulo pode começar se apresentando. Pronto. E aí, pessoal? Bom, sou Paulo Braga, né? Como ela já disse. E assim, eu e o Rafael, de nós dois, eu sou o mais velho, lógico. Né? O Rafael foi meu estagiário, né, Rafa? Foi. Eu trabalho aqui na publicidade já há bastante tempo, eu acho que há mais de 20 anos. E sou pai de 3 filhos, sou um profissional bem dedicado, gosto muito da minha cidade e é isso. Bom, Paulo, eu tenho mais de 20, tu tem mais de 20 e um pouco mais, viu? Eu tenho um pouco mais de 20 anos da área, né? Como o Paulo falou, eu não comecei lá na SA com ele, né? Mas eu fui estagiário do Paulo, né? Na parte de direção de arte. Mas eu comecei na agência Júnior da faculdade que eu me formei, né? Hoje ela é a Estácio, né? Antigamente era o CEUT. E de lá pra cá a gente vai trabalhando no mercado da maneira que aparece, né? Eu já trabalhei em gráfica, já trabalhei fazendo convite, enfim, várias coisas que a direção de arte vai pedir para fazer, né? E hoje, né, estamos há 8 anos na Pulse, eu e o Paulo à frente da Pulse, né? E um pouco ainda de lenha para queimar, né? Eu tenho um pouco mais de 20, o Paulo tem mais de 20, certeza. E assim, a gente quase dobro. E a gente está se preparando para mais 20, mais 30 e por aí vai. Coisa boa, vou te contando aí da trajetória de vocês, né? O Rafa tem 20, o Paulo tem mais de 20 aí na certeza. Na comunicação. 30 e que se voltam para essa área, muitas vezes saem da escola com o meu que é criativo, mas não sabe muito bem como é que, enfim, que curso vai fazer, que jornada profissional vai criar. E eu queria saber de vocês, se vocês pudessem dar essa voltada em tempo e pensar como vocês iniciaram essa trajetória da comunicação e como vocês se perceberam como publicitários, se de fato era algo que vocês tinham seguir carreira. É como você falou, né? Assim, quando a gente está na faculdade de comunicação, de publicidade, a primeira função que vem na mente é ser criativo, né? Quero ser de criação, quero ser da criação. E eu me lembro que a professora fez uma pergunta e acho que 90% falou, não, é criação. Mas assim, eu acho que você não aprende, né, ser criativo. Você não aprende a fazer direção de arte. Lógico, você aprende umas técnicas, uma coisa aqui, outra lá. Mas a direção de arte mesmo até uma vez eu falei, quando você acorda, você já faz uma direção de arte. Você já pega uma roupa, você já quer se vestir, você já monta sua mochila, enfim, né? E assim, no passar do tempo você vai melhorando na sua função, mas assim, na faculdade mesmo, você formar uma pessoa de atendimento, você formar uma pessoa de mídia, é bem mais complicado. Esse pessoal, eles vão treinando com o tempo, né? E a criatividade, ela não é ensinada na faculdade. Não tem faculdade no mundo que vai te ensinar a ser um criativo, né? Porque a gente, assim, no meu caso meio do Paulo, que é diretor de criação e de arte, a cabeça é funcionando, rodando direto, girando. E assim, nos dias de hoje, com a internet, e que ela não para mesmo. A cada hora é uma ferramenta nova surgindo, estímulos diários, né? E assim, a gente que está nessa área de criação e hoje à frente da equipe, né? A gente tem que estar mais ainda dentro, porque a gente tem que passar um pouco do que a gente sabe, do que a gente aprendeu, e pegar um pouco do que está surgindo para tentar juntar tudo numa bolha para passar tudo direitinho pro pessoal, né? Que assim, hoje em dia o pessoal também bem mais jovem, né? Hoje as pessoas estão entrando na área bem mais cedo, né? E não viveram muitas coisas que a gente viveu. E o Paulo
até viveu coisas a mais que eu, né? Mas assim, da nossa linha, o que o Paulo viveu, eu não sinto tanta dificuldade do que uma pessoa hoje de faculdade venha falar comigo, a dificuldade que ela sentiria do que eu não senti com a época do Paulo, né? E assim, nessa linha a gente vai levando do jeito que dá, né, Bob? Eu e o Rafa, a gente é um pouco diferente nisso, porque o Rafael ele já tem essa formação mais acadêmica, né? Porque ele cursou universidade, na minha época não tinha o curso de publicidade. Então, ao mesmo tempo que o Rafael teve essa oportunidade de fazer o curso superior na área de publicidade, eu não tive. Então, no meu caso, eu fui mais um autodidata. Na vivência. Isso, então eu comecei muito cedo, né? Assim, eu começava... Na época eu não tinha computador, lógico. Meu computador eram umas canetas nanquins que a gente desenhava no papel e daí a gente tinha algumas ferramentas como réguas e letra 7 que a gente fazia as artes direto no papel. Depois foi que veio o computador. Então, mas eu entrei de agência com um letreiro de muro, né? Pintando muros e tal. Então foi assim, foi uma carreira construída aos poucos, né? E o meu conhecimento ele veio com o tempo. Então a partir das pinturas que eu fazia em muro, das artes que eu fazia para estampas de camiseta, que eu fazia ilustrações, a partir disso aí veio esse conhecimento de agência, né? De algo mais de uma empresa que trabalha com isso. Na minha época era muito mais pessoal, era muito mais eu que fazia. Isso que do Paulo tá falando assim, eu, como fui estagiário dele, tem uns 17 anos que eu tinha, não me lembro, por aí, 18, nossa. Eu ficava lá refilando papel, né? Tudo que a gente fazia a boneca, né? Hoje é a coisa mais rara do mundo fazer uma boneca de uma revista, de um livro, de um outdoor, né? Isso. Paulo fazia, outros faziam. Rafael, refila ali. Rafael, eu achava aquilo maravilhoso, achava lindo aquilo ali. Mas assim, hoje a gente sente falta dessas questões assim, porque se a gente for chamar uma pessoa pra fazer um serviço dele, ela vai achar meio, tá me rebaixando, tá... Não, isso é a pessoa não tem que entender que isso é um aprendizado. Ó, o Paulo tá falando aqui que ele começou com letra de muro. Hoje ele é um dos maiores diretores de arte aqui da cidade, tranquilamente eu posso falar isso, né? Não é porque ele tá na minha frente, não é porque é meu sócio, não é porque é meu amigo, não, tá cheio na bola. Também, mas assim, a vivência dele fez ele ser o que ele é hoje, entendeu? E isso a gente sente muita dificuldade na juventude que tá aí, que é um pouquinho mais difícil de querer aprender. Muito bom. Inclusive, vocês por terem esse olhar aí na criação, para um diretor de arte, vocês valorizam muito esse processo, né? Porque hoje em dia vocês atuam não só nessa parte, né? Isso. Esse braço, mas vocês vieram da criação. Sim. Vocês sabem a importância desse processo. Inclusive, nas redes sociais da Pulse, eu acho bem legal falar que vocês fazem sobre o processo de criação de uma festa, de uma wall, enfim, de um projeto como um todo. Queria que vocês contassem um pouco sobre isso, como é que vocês começaram a voltar o olhar para eles, trazer isso para as redes sociais, porque... Sim. Porque, na verdade, o nosso Instagram, ele nunca foi pensado para ser colocado portfólio da agência, né? O Instagram é pra gente botar nosso dia a dia, né? Nossas vivências. O nosso Instagram, ele tem poucas postagens lá de trabalhos nossos, né? Porque, assim, nosso trabalho a gente quer focar no nosso site, né? É o pulsepropaganda.com.br, no YouTube, que né, é o YouTube da Pulse. E o Instagram a gente o Instagram a gente vai botar nossas vivências, né, nossas, como trabalho, enfim. E surgiu essa ideia do processo de criação, porque assim, o processo de criação ele não é uma regra, não existe uma regra, não existe, cada um tem seu jeito, né? Tem uma fórmula. Cada um não existe uma fórmula. Eu mostrei naquela postagem, uma minha, porque assim, é uma minha pessoal, não é uma regra, mas é a minha pessoal, né? Risco na mesa, risco no papel, enfim. Às vezes minha esposa me liga pra ir embora. Aí, não, tá bom, pode vir, que na hora que dá bloqueou, tu, pode vir.
Aí quando eu desligo aqui, aí aquela ideia vem. Aí eu espero mais 10 minutinhos aí vem de novo aquela ideia, sabe? Isso aí a gente começou a fazer esse projeto, né, de mostrar como é o nosso processo de criação, a direção de arte, no digital, enfim. Mas é aquela coisa, né, casa de ferreiro em espeta de pau. A gente parou um pouco nesse projeto, né, mas a gente quer continuar, porque é para mostrar que, assim, que não existe uma regra. Existe um jeito que você cria, um jeito que eu crio, um jeito que o Paulo cria, que outras pessoas criam, enfim, né? E essa foi a nossa ideia, né, de mostrar como é que surgem as ideias, porque, assim, tem uma questão que as pessoas não entendem. A gente faz uma marca, como é que tu fez isso? É copiado. A intenção é justamente essa, mostrar como é o processo, não achar que é uma coisa fácil, né? Porque o nosso trabalho ele é imensurável, né? Você não pega, é uma coisa que sai da sua cabeça ali e você bota no papel. Hoje no computador, né? Sim, com certeza. E você, Paulo, gosta de compartilhar esse seu processo criativo? Eu sou menos de rede social, eu sou um pouco mais reservado, porque eu tenho assim, eu sempre procurei me concentrar muito nos trabalhos que eu estou fazendo, então eu meio que eu boto meu fone de ouvido. O Paulo entra lá, ninguém nem vê. Então eu preciso mais desse silêncio, e eu percebo que hoje as pessoas elas têm uma certa dificuldade de criar, e eu até falo isso na agência, porque às vezes elas querem ter uma ideia ou uma criação com a cabeça voltada pro celular, voltada no computador, tá vendo vídeo, tá vendo filme. E aí às vezes essa falta de concentração atrapalha um pouco. Então esse quadro que o Rafael fez da Pulse, desse processo criativo, eu acho que é algo que também as pessoas, quando saem da universidade ou quando entram no mercado, elas não valorizam tanto esse processo. E é um processo bem árduo, porque você envolve pesquisa, né, envolve brainstorming, que a gente fala, de você botar um monte de coisa num papel. E eu gosto muito de papel, porque a minha vida sempre foi essa. Mas, assim, é um processo árduo, então... E isso às vezes não é valorizado, até pelo cliente. Ele chega e acha que aquele trabalho não tem um valor que a gente tem por ele, né? Às vezes a gente se apaixona pela marca do cliente mais que o cliente ele mesmo. Isso é uma verdade. Esse processo é que a gente quer mostrar, porque isso não é algo que ensina. Então eu acho que as pessoas têm que ver, têm que entender e praticar. É a questão de muita prática, né? Você tem que ter um olhar criativo, enfim. Que é também uma facilidade que tem hoje em dia, né? Porque assim, falando ainda mais assim, eu peguei essa época, né? Quando a gente queria fazer algum material, a gente tinha na revista, a gente não tinha o Google para fazer um layout, né? Fazer alguma coisa. Eu me lembro que lá na SA, que a gente fala muito da SA porque assim, foi onde eu fui estagiário do Paulo, né, e aí minha escola é do Paulo também, né? Nossa escola aí de publicidade foi lá. E assim, me lembro que lá eles compravam livros e no livro vinha um CD, né? O CD vinha algumas imagens para você poder usar para fazer um layout, mas não o final, enfim. Era bem mais trabalhoso, era pegar uma revista, escanear, disquete. Assim... Era outra realidade. Pra mim é o mais antigo que eu consigo chegar, é o disquete. O Paulo não, o Paulo ainda vai mais, entendeu? Mas se eu for falar um disquete pro pessoal de hoje, ele não tem noção do que é que a gente... Talvez até essa questão da valorização do trabalho, ele tem isso no mercado hoje por conta da facilidade que você tem de fazer. Então, antigamente, para você fazer uma foto, para colocar num anúncio, por exemplo, você tinha que ir para dentro do estúdio, ter um fotógrafo dentro do estúdio. Você tinha que ter modelo, aí você tinha que ter o cara que ia fazer o tratamento, o iluminador, enfim. Então era muito trabalhoso e o cliente sabia que era trabalhoso. Então ele tinha essa noção de que, putz, o cara vai passar ali um dia inteiro no estúdio, não sei o que, para fazer um anúncio. Hoje em dia você tem bancos de imagens que você compra. Isso é verdade. Uhum. E o cliente mesmo, ele não quer esse tempo. O cliente, ele chega hoje na agência,
tô querendo fazer uma marca aqui, ou fazer um layout de alguma peça, aí eu quero essa peça hoje ainda. Aí, quer dizer, você fica com o seu tempo criativo muito reduzido. Isso é um fato interessante mesmo, né? Antigamente não tinha tanto essa questão do cliente querer na hora, no dia, né? Meio que cria um imediatismo dentro do mercado e por as pessoas não entenderem o processo criativo, muitas vezes tem tempo para ele ser feito. E eu acho até engraçado isso. O nosso diretor de arte, ele tem peças que ele cria que é tão particular, é um processo tão único que ele vive para criar aquilo, que você não tem nem qual ajuste. Não tem nem... ou ter essa ousadia de fazer um ajuste numa peça em que você vê que é um processo criativo tão longo que ele escreveu na mão, fala... Você pergunte pra ele o que é melhor. Ele pegar um arquivo de alguém que já fez ou ele fazer do zero. É 1000 vezes melhor fazer do zero. Porque aquele que o Paulo fez, se eu pegar do Paulo, camadas, tudo, ele fez na cabeça dele aquilo ali. Pra eu poder fazer alguma alteração, tem que entender o que ele tava querendo fazer. Agora, se você quiser fazer do zero, sai mais rápido. Pra um criativo. É mais genuíno, né? Direção de arte é bem mais prático, né? E é isso, gente. Estamos fazendo aí... Nós trouxemos o Marketing, Pessoas e Relacionamentos aqui pra Teresina, né? Esse evento que a gente foca tanto no network, no relacionamento, no conteúdo como um todo. E a gente sabe da importância da gente expandir o nosso meio e entender o Nordeste como um todo, que a gente sabe que o Nordeste é gigante de cultura, né? Inclusive, a gente tem um quadro no nosso meu.com.br, que são as vozes do Nordeste, que a gente dá palco aí para essas vozes que ecoam o mercado como um todo do Nordeste. E a gente vem focando nas capitais. A gente, inclusive, já fez sobre Teresina. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham que caracteriza o mercado da comunicação local? O que é que vocês podem dizer sobre o mercado? O que vocês entendem sobre o mercado da comunicação? A gente veio falando aí sobre essa evolução, né, com a tecnologia. Acho que o mercado como um todo, nacional, viveu isso. Mas eu queria saber o que é que caracteriza o mercado de Teresina, que vocês podem dizer que faz parte da cultura daqui. O nosso mercado, ele melhorou muito, né? Isso ninguém pode negar, né? Mas assim, com relação ao Nordeste, o nosso ainda é bem abaixo, né? E assim, né, menosprezando, cada um tem seu mercado e cada um tem que se ajustar ao que tem, não é isso? E aqui a gente a Pulse mesmo, a Pulse ela é uma empresa que tem 8 anos, ela é nova, considera uma empresa nova. A gente tem 8 anos trabalhando com clientes privados, a gente não tem cliente público, né? E a gente sabe que no Piauí é uma agência de comunicação. Se segurar ser uma conta pública, que são as maiores contas do estado, é complicado, não é? E assim, todo mercado tem sua peculiaridade, né? E aqui não é muito diferente, a gente tem que batalhar bastante, todo mercado tem isso. Só que aqui tem essa questão, como eu falei, né? A gente tem um pouco menos de indústrias, como tem no Ceará, como tem na Bahia, enfim, né? E isso faz com que a gente tenha que suar a camisa cada vez mais, né? E acho que é isso, que a nossa... O nosso mercado mesmo, ele financeiramente, ele é muito abaixo, como o Rafael falou, de outros estados. Né? E nem só financeiramente, eu acho que mesmo a cabeça de alguns empresários ainda não... ainda se difere quando você vai aqui pro Ceará e Maranhão, que são os vizinhos, né? São bem diferentes. Então, se você vê, por exemplo, o Ceará já é bem desenvolvido, até o futebol você vê isso, né? Então aqui existe mesmo essa barreira. Regulamento. De valorizar mesmo o trabalho da publicidade, porque ainda é visto como um custo. Né? Ainda é... Como um detalhe, né? Eles não levam isso como um investimento. Às vezes isso é uma ferramenta. É uma ferramenta. A gente teve aí uma pandemia onde a gente viveu os dois casos. A gente viu o caso de pessoas cortando a verba da comunicação. E a gente viu pessoas investindo mais na verba da comunicação para ver se ela conseguia sobreviver, né? E até a gente mesmo como empresa, nessa pandemia, a gente teve essas dificuldades. Então, assim, o nosso mercado, ele se torna pequeno, não só, como eu falei, não só financeiramente, mas a cabeça de alguns empresários é que
que tem essa barreira, né? E o nosso desafio como agência, e eu falo muito isso até mesmo com relação à Sinapre, né? Que são os órgãos, de ter essa consciência de que a publicidade ela é uma ferramenta que ela vai fazer com que o empresário ele supere os objetivos dele como empresa, né? Então, assim, uma característica nossa muito é essa. E quando a gente vai para fora, a gente percebe isso mais, né? Sim. É um certo amadurecimento, né? Que falta do mercado entender a necessidade, que não é um detalhe, é uma necessidade de investir em comunicação, né? Uma vez teve uma palestra aqui, não vou recordar o nome do criativo que veio, né? Nossa, ele falando lá, a gente sai empolgado, sabe? Sai mais apaixonado ainda pela profissão. Só que quando a gente para pensar, poxa, mas isso é totalmente diferente do nosso, né? Da realidade, né? Ele fez uma campanha de um banco, onde os atores eram funcionários do banco. Eles tiveram mais de 2 meses para treinar os funcionários a atuarem, certo? É uma coisa que aqui no mercado é impossível. São coisas assim que aqui é basicamente, sabe? Ele falando lá, pô, a gente sai muito empolgado, mas quando a gente sai de lá, a gente sabe que tem essa barreira aqui, certo? Aí a gente tem que ter aqui uma força ainda maior, né? Com relação a essas questões. Como o Paulo falou, não é só pela questão financeira, mas a questão dos grandes empresários também entenderem um pouco. E até próprio isso dificulta também até a questão dos profissionais, porque muitos deles saem das universidades, sim, né? E eles não conseguem bem lá no mercado, porque o mercado ele é muito pequeno. Então o cara que investiu 4 anos no curso de publicidade, ele vai sair para trabalhar numa agência para ganhar um salário mínimo, é complicado. E aí acaba que muitos deles saem da publicidade. Não, a gente teve uma época muito, na época do Seud, que foi a época do Rafael, que para mim foi a última leva de empresas profissionais que a gente teve aqui. Foi. Porque hoje em dia, né, eu acho até que com relação à rede social, né, que teve esse novo perfil de profissional. Então, acaba que desestimula muito. Falta adesão, né? Até de você se ver naquela profissão, o fato do mercado não estar sendo, enfim, estimulado. A gente estava comentando sobre isso. Aqui a gente não está mais vendo novos redatores. Redator. O que a gente vê é social media, que faz legenda, que faz post. E é o mais próximo do redator, né? Aqui, pelo menos na cidade, a gente tava parando. Cara, um redator novo, a gente não conseguiu achar, né, uma pessoa assim no perfil, sabe? Os redatores que a gente tem são muito bons. Eu gosto muito de alguns que tem aqui, não vou citar o nome porque não vou esquecer. Mas são todos da nossa geração. Da nossa geração pra mim, pra do Paulo. Isso. Mas dessa geração nova a gente não encontra, né? Direção de arte tem muitos, mas assim, é aquela questão, tem muitos, mas sabe fazer um post pro Instagram, mas não sabe fazer uma revista dessa. Entendeu? Porque é outra linha, é outra escala de cor, é outro formato, sabe? E essa parte técnica que devido a esse imediatismo que eles têm de entrar no mercado, porque quando você sai da universidade, você vai começar a plantar sua carreira ali, né? E aí, por exemplo, na minha época, você tinha que saber esquema de cor, tipologia, diagramação, composição, você tinha que saber sobre fotografia. Então eram vários assuntos que você tinha que saber. Então eu tive que estudar isso, eu tive que fazer cursos sobre isso, porque como eu falei, eu não tive a formação acadêmica, mas eu procurei isso. E eu acho que falta esse conhecimento deles hoje, de querer saber mais sobre essas coisas. Uma vez o Rafael pediu para um cara de arte fazer um anúncio. O cara entregou um anúncio em RGB com 72 dpi, que é uma coisa que... E aí o Rafael foi questionar, o cara nem sabia. Eu digo, não, mas aqui não tá bom. Ele falou, não, cara, você vai ser impresso. Tava bonito, só que ele fez pensando no digital. Em digital. E é impresso, né? Essas coisas assim,
pequenos detalhes. Sim, e eu acho que isso tem muito a ver com estratégia, né? As organizações não observam que você fortalece a sua estratégia à medida que você investe em comunicação, em publicidade. E hoje em dia isso é vantajoso para as organizações. Você vê as marcas mais conhecidas são marcas que investem em comunicação como um todo, porque elas enxergam a necessidade, né, de investir nisso. Inclusive no nosso meu.com.br, no nosso portal, a gente publicou o case de vocês da Brisa Sorvetes, que foi inclusive o Rafael que desenvolveu o logo, né? E eu queria que vocês contassem o que vocês fazem para entregar para as marcas que, além da mudança da imagem, do logo, enfim, esse rebrand, acontece uma entrega estratégica daquela marca. Como vocês conseguem transparecer isso para a marca que existe, de fato, algo além da publicidade como um todo, mas em si um fortalecimento estratégico? Na verdade, é sempre a conversa. Eu e o Paulo, a gente é muito parecido nessas questões também, né? Às vezes o cliente chega para mim, ou para o Paulo, e conversando uma coisa que não tem... Não necessariamente assunto a ver a marca, né? Mas, em relação à Brisa, ela falou, eu tô querendo melhorar a minha imagem. Tô achando, as palavras dela, tô achando minha marca muito cara de pobre. Né? Tem isso. Aí ela, eu queria fazer novas embalagens. Vamos fazer? Tá, vamos. Comecei a fazer, tá fazendo. E uma coisa estava me incomodando. Eu fazia e não dava certo, não fazia e não dava certo. Aí eu comecei a arriscar a marca. Foi quando eu comecei, o posicionamento da marca não estava me agradando. Botava aqui, botava ali, botava para um fundo, botava assim fundo. Aí foi quando eu comecei a desenhar a marca. Então é isso aqui. É a marca que não está casando com o novo layout da embalagem. Aí eu conversei com ela, não está casando porque tua marca já está um pouco ultrapassada. Quando eu mandei para ela ficou um pouco com o pé atrás em gente trocar a marca, né? Patrícia, mas você não já tá mudando a embalagem? Bora mudar a marca. Mas a marca já tem tanto tempo. Mostrei a marca. Naquela vez ela se apaixonou. Não, pois, vamos usar. E foi quando eu comecei a explicar, essa marca aqui, ela vai ter que ter um novo posicionamento. Você já vai mudar a embalagem? Já não usa esse papel, usa esse outro. A gente vai passando isso para o cliente. Sabe assim, às vezes para no questão financeira, né? Mas assim, tudo isso a gente passa, né? Que não é só questão do layout, mas tem que ter o tipo do papel, o tipo da impressão, a embalagem em si, né? Não é só aquela embalagem, ela vai ter que botar no fardamento, na apresentação, né? Isso tudo o cliente aceita, mas quando vai começando a botar no papel, aquelas questões todas... São custos que ele... Dificilmente ele vai topar fazer de uma vez, né? Então é um processo meio que por etapas. Aí um pote que a gente fez, só que a gente mudou a embalagem, mas ainda não tinha mudado a marca. Esse teu pote é antigo, é muito feio. Esse aqui não dá valor à tua marca, esse aqui não dá. Ela botou a embalagem nova, linda, rapaz, ficou perfeito. Ela disse que superou as vendas dela. Melhorou a venda. Aí agora ela já entrou em contato, aqueles potes de 500 já tá acabando, eu vou mudar, mas só vou botar a marca nova. Beleza. Mas ela começou a entender que quando a gente posiciona a marca no visual, né? Porque assim, a gente consome também com os olhos, né? Você vê na prateleira uma embalagem bonita, você quer pegar. E quando ela viu que ela investiu mais, ela gastou um pouco mais, mas já teve um retorno, né? E é isso assim, aos poucos ela vai fazendo essa mudança. Porque são muitas embalagens também, né? Mas assim, tá dando certo, ela tá conseguindo melhores números, né? E assim, pra gente é bom, porque assim, como eu sou diretor de arte, né? É a minha formação em direção de arte, eu adoro isso, né? A parte que eu mais gosto de fazer. Eu hoje estou como gestor também lá da empresa, mas não é uma coisa que eu faço com o coração, como se eu fosse fazer uma revista dessa, uma embalagem, uma marca, hein? Né? Quem é da criação sabe, vai entender muito bem o que eu estou falando, né? E esse processo, no caso da Patrícia, da Brisa, ela realmente tinha essa visão de que o produto dela era um produto de boa qualidade, mas que
só atraía o público mais baixo. E ela queria ela queria captar públicos de classes mais altas, que é no caso de Akibon, né? Enfim, outras marcas de sorvete. E aí nessa conversa, o Rafael percebeu que sempre que a gente tentava não mudar, mas melhorar, né? Porque como a falou, é muito visual, somente por se tratar de alimento, né? Coisa que você vai consumir. Então essa mentalidade dela, né? De melhorar a embalagem, a gente tinha essa barreira porque ela via muito como preço. Tipo, eu vou economizar aqui, porque o meu produto ele tem que ser mais barato para vender. Nesse do vender mais barato, o Rafael percebeu que a cabeça dela estava numa direção diferente do que ela queria. Ela tinha um pensamento de crescer o produto dela para os públicos maiores, mas a cabeça dela ainda estava um pouco pequena com relação a isso. Então, e para ela, assim, eu quero modernizar minha marca. O modernizar a marca para ela é um olhar que o Rafael teve nessa criação. Né? Porque muitas vezes o cliente fala, eu quero modernizar, mas ele tem só quer mudar o layout da marca em si. Exato. E não é isso, o da Brisa foi uma marca além. A marca, ela é atrelada muito com a embalagem, porque não adianta a gente fazer uma marca diferente se a embalagem vai ser a mesma. Quando você juntar embalagem e marca, elas não casam. E aí dá esse incômodo, que era o incômodo que ela tinha. Eu digo, não, mas a marca eu gostei, quando você mostra ela, né, separado, mas quando bota na embalagem, não, mas ela não ficou bom, não, mas é porque a embalagem a gente vai... Aí vai, mudar a marca, muda a embalagem, né? Aí muda papelaria, muda frota, muda freezer, muda fardamento. Aí quando bota nesse combo, aí ela diz, não, peraí, então calma, né? Então é um processo meio que de convencimento. Exatamente. Esse primeiro pote que foi mudado, né, teve um resultado muito bom. Eu já consegui botar numa rede de supermercado grande aqui. E já tem um outro que é um dos maiores do Brasil, que tá querendo botar na dele também agora. Ou seja, tá tendo resultado para ela, né? E nesses detalhes pequenos, assim, detalhes entre aspas, né? Devagarzinho ela vai aceitando. E outros vão percebendo. Aí é aquela coisa, vai puxando o outro, né? E é assim que a gente vai... Mexer com dinheiro de cliente é muito difícil. Então quando você mostra para ele valores, ele vê aquilo ali, meu Deus, eu não vou ter condição de gastar tudo isso. Mas é aquela história que eu falei no começo, ele vê como um custo. Mas ele não sabe que ali, com o tempo, aquele investimento retorna para ele. Né? Com todas essas oportunidades que ela teve, do produto dela ir para supermercados, que antes não ia, em fechar contratos novos, tudo isso é um retorno que ela teve por conta disso. Por conta de um trabalho que foi feito na marca dela, né? E é um trabalho que foi um trabalho de convencimento. Ela chegou com uma ideia e a gente foi insistindo até... Porque para nós é interessante também, né? Assim, é importante para a gente que ela cresça, porque... E às vezes ele não tem essa mentalidade, né? Às vezes ele não... Mas, assim, quanto mais o cliente cresce para nós, é melhor. É melhor porque o investimento dele aumenta, o nosso portfólio também aumenta. Concorrência. Né? A concorrência aumenta, o mercado aquece, então... A concorrência é muito importante. Então muitos deles pensam assim, tipo, vou falar aqui bem grosseiro, vocês querem só pegar meu dinheiro e acabou. Fazer uma artezinha aí e acabou. Não é isso, a gente quer que você cresça. Porque se você cresce, você tem mais investimentos, você pode investir mais na sua comunicação. E a gente, como começou, a gente tem essa vantagem, né? De continuar esse trabalho. E são 8 anos nessa jornada. Eu imagino vocês, quando casing vocês já viveram e quantos processos parecidos com a Brisa vocês já não tiveram que viver de ter esse convencimento e o cliente entendendo todo aquele processo. Eu queria que vocês... Eu citei a Brisa, né? Mas eu queria que vocês tivessem liberdade de citar os projetos que marcam aí esses 8 anos, né? Grande case de vocês que
puderam estabelecer vocês no mercado, né? De fato, dar essa repercussão do resultado, do quanto a publicidade pode transformar uma marca. Eu gosto muito da Estala também. Eu acho que o nosso primeiro case foi o primeiro trabalho que a gente fez. Que foi para assim, no Hertz, que era o que não era um cliente nosso e nem é ainda, mas foi um desafio, né? Porque foi nosso primeiro trabalho como Pulse, como agência. Foi. O Rafael trabalhou numa agência que atendia eles. E aí apareceu uma oportunidade e o dono da empresa ligou pra gente e perguntou se a gente topava fazer uma campanha para ele, uma campanha de moda. E aí a gente meio que tremeu na base, né? Porque, para começar com um cliente desse tamanho é um desafio muito grande, mas a gente gosta disso. E aí a gente fez esse comercial, foi um comercial que repercutiu muito na época, muito para ele, né? Ele teve visualizações que na época ele nunca tinha tido. 2015, na época que foi lançado esse vídeo, foi 17 mil visualizações, assim, bem raro. Um recorde nas coisas dele que nunca teve, né? A curiosidade desse trabalho foi que, como não era um cliente nosso, né? E a gente fez esse trabalho porque ele solicitou, e o nosso mercado ele é muito cheio de fofocas. Aí começou essa repercussão. A Pulse tomou o cliente da agência tal. Já estão fazendo, olha como é bom mudar, sabe? E aí essa repercussão acabou que sendo bom pra gente, porque as pessoas começaram a falar, cara, quem foi que fez? Isso que foi totalmente diferente do que ele já vinha fazendo há anos, né? Foi totalmente diferente. A gente criou uma trilha específica, a gente botou um casal de coreógrafos dançando em vários pontos da cidade, mudando mais de 50 roupas, sabe? Foi bem trabalhoso. Esse, financeiramente, zero pra gente. Não, zero. A gente pegou um portfólio. Isso funcionou, né? Depois disso aí, a gente já teve uma crescente muito boa após esse início, na verdade. Né? Esse foi o primeiro, né? E aí, desse aí veio a filial da Globo pra gente fazer material, sabe? A gente teve um boom, né? Porque assim, eu e o Paulo, a gente também, na área que a gente tem a gente é bastante conhecido já também, né? E a gente colocou a Pulse, a gente, até mesmo pela nossa experiência, nós somos diretores de arte, então a gente não tinha um trabalho de audiovisual com a nossa assinatura. Com a nossa assinatura. A gente tem marcas, a gente tem anúncios, a gente tem campanhas, né? Campanhas de direção de arte que a gente faz e que o mercado gosta muito do nosso trabalho. Esse desafio foi maior porque ele já foi um desafio para o audiovisual. Então a gente já teve que trabalhar, eu já tive que ver, poxa, como é que eu vou trabalhar direção de arte? Um vídeo. Cartela. Ver cartela, ver tipologia, como é que vai ser, tamanho. Então, tudo isso aí foi meio que novo pra gente. E só que a experiência que a gente já tinha de mercado ajudou muito nesse trabalho, né? E aí, eu digo que foi um nosso grande case, porque foi um desafio, assim, muito grande. Era um cliente muito grande. E as dificuldades que a gente tinha na época eram grandes também, até porque de equipamentos a gente não tinha os equipamentos que a gente tem hoje, né? Até porque na época eram muito caros esses equipamentos de câmeras, lentes e tudo. Então a gente acabou fazendo a parte criativa mesmo e fizemos uma parceria com a produtora que nos ajudou e isso levou o nosso nome aí bem mais além do que a gente imaginava, né? Na época. Que bom que vocês toparam, desafio, não é? Esse é desafio a gente gosta. E falando agora, já se passaram 8 anos, né? E eu queria que vocês contassem um pouco do que vocês planejam para o futuro. O Rafa estava até comentando que a gente quer passar mais 20 anos na Pulse. Então, assim, vocês têm esse olhar bem extenso da trajetória da Pulse. E além disso, eu queria saber, além do futuro, o que é que vocês planejam, eu queria saber como vocês vão, como o mercado como um todo, mas pensando em Pulse, né? Como a Pulse pode trazer cada vez mais marcas para ter esse olhar regional, né? A preocupação que as marcas têm que ter para uma comunicação mais voltada para o público-alvo, né? Que a gente vê marcas nacionais se movimentando em regiões e muitas vezes usando agências nacionais que não têm essa visão, não têm essa cultura, não têm essa raiz que vocês podem trazer como
agência aqui de Teresina. Então eu queria que vocês contassem um pouco desses dois olhares, o que é que vocês pensam para o futuro e como vocês vão trazer cada vez as marcas para valorizarem a comunicação regional. Trazer as marcas que a gente quer, né? Na verdade, a gente já teve algumas experiências de agências que vieram de fora para cá para fazer algumas campanhas que não deram certo, justamente por conta desse olhar regional. Porque a gente sabe que hoje a gente tem um mundo muito globalizado, então você vai fazer uma pesquisa de marca, você vai ver marcas do mundo inteiro. Na minha época não tinha isso, não tinha, né? Então eu acho que esse ao mesmo tempo que essa globalização ela traz muitas vantagens, né, para o pessoal que trabalha lá com a comunicação, eu acho que acaba que faltando um pouco esse olhar mais regional, porque é algo, como a gente trabalha com pessoas, né, assim, com consumidor, a gente tem que saber onde ele vive, qual o tipo de linguajar que ele usa, até as piadas mesmo que a gente tem aqui do Piauí, que a gente usa muito na nossa... O BR só tem aqui, né? O BR só tem aqui, a gente fez a gente estava fazendo uma campanha pro cliente de hortifruti, e nessa campanha a gente usou alguns piauienses que a gente chama aqui, né? E aí esse material foi para fora, foi para uma agência do Rio de Janeiro, e frases, né? Frases que a gente colocava assim, Ave Maria, o cara colocou Ave Maria lá. Eu corrigi o texto do Piauí. Ele foi corrigir o texto, entendeu? E ele disse, não, cara, é assim mesmo. É Ave Maria mesmo. É minha irmã, sabe? São essas coisas que a gente tem aqui no nosso mercado e que são ferramentas que a gente usa. Lógico que nem sempre a gente vai por essa linha de criativo, né? Mas aqui no nosso estado a gente em algumas campanhas a gente usa esses jargões, essas frases que estão dentro da nossa cultura. E a gente tem nesses casos, a gente tem essa vantagem, né? Que a gente está aqui inserido no mercado e tudo. Mas tem empresas também que já fogem disso um pouco, né? Tem empresas voltadas para a tecnologia e eles já não querem esse olhar mais nordestino, né? Mais regional. Às vezes eles são as startups, né? São empresas que agora elas são para o mundo, então elas não têm esse regionalismo. Então, até na parte de criação, a gente tem que saber como é que a gente vai ter esse processo criativo. Se a gente vai para o regional, se a gente vai para mais globalizado. Então, tudo isso aí, a gente conversa, eu, o Rafa e o cliente, a gente até que ponto a gente vai no regional e até que ponto a gente pode. E eu acredito, inclusive, que um dos segredos da comunicação é a identificação. Quanto mais as pessoas se veem naquela proposta de comunicação, mais elas se identificam, mais aquilo fica guardado na memória. Então, eu acredito que usar uma linguagem mais regional, as pessoas se identificam. Tudo que você consegue se identificar, aquilo fica marcado na cabeça das pessoas. Então, acho que isso é uma grande chave para vocês que estão inseridos dentro da cultura, entendem as gírias, entendem tudo, entendem o que faz sentido para quem mora aqui em Teresina, para quem é do Piauí como um todo, né? Exatamente. Principalmente com culinária, né? A gente tem uma culinária bem, assim, bem específica nossa mesmo. Então, quando a gente vai para essa parte de campanhas onde tem essa, por exemplo, a parte da culinária, por exemplo, a gente usa muito nosso aqui, né? Que é a nossa comida, é o jeito que a gente fala, até a fotografia é diferente, né? E agora eu queria que o Rafa, já que o Paulo falou um pouco sobre isso, né, essa parte da regionalização de marcas, eu queria que o Rafa falasse agora do futuro da Pulse. O que é que vocês têm planejado aí para esse futuro? O futuro... A gente tem que viver um pouquinho agora aqui nesse presente aqui, né? Porque assim, o futuro é muito complicado a gente saber. Por exemplo, eu lembrei que a inteligência artificial, meu Deus do céu. É o que a gente estava comentando um pouquinho antes aqui, vou só voltar um pouco, né? De como os profissionais hoje estão imediatistas, né? Eu fiz a participação nessa revista e comentei justamente isso, né? A ferramenta veio para ajudar, isso é inegável, né? Porém, a gente tem que ter um pouco de dosagem, né? No uso de tudo, né? Ajuda bastante, mas tem aquela questão
de eu ficar só atrelado a ela, né? Eu ficar só nessa questão. E assim, na nossa área, eu acredito muito que o fazer, né? A repetição, isso conta muito, né? E a facilidade, às vezes, lhe deixa um pouco atrofiado, pensando na capacidade da pessoa mesmo, né? E assim, voltando um pouco essa questão do futuro. A gente, né, o futuro na Pulse, a gente sempre pensa como é que está hoje, né? A nossa empresa está um pouco mais enxuta, né? Já teve 12 pessoas lá dentro, hoje está um pouco mais enxuta. Por quê? Porque hoje a gente facilitou essa questão da trabalho de casa, né? A internet, enfim, né? Mas assim, pra gente, eu, como diretor de arte, e o Paulo também, a gente prefere que seja retrógrado. Que a pessoa vá. Porque assim, na parte de direção de arte, você cria, né? E eu e o Paulo, a gente dá aquela... Né? Não, tá ok. Mas quando não tá ok, a gente tem que dar, não é legal a gente informar o que não tá legal escrevendo ou mandando um áudio, né? É bom você, tá vendo essa sombra bem aqui? Podia ser um pouquinho mais assim, como é que faz a sombra? Aí você ensina como faz a sombra. Porque assim, eu aprendi muito desse jeito, né? Era o Paulo, faz assim, assado tal. Era o Orges, que é outro diretor de arte que tem aqui muito bom, que é outro professor que eu tive. Faz assim, assado tal. Porque assim, desse jeito a pessoa aprende mais, né? E o que a gente estava comentando justamente mais cedo é dessa questão do que as pessoas hoje estão imediatistas, né? Quer pegar ali para fazer, mas não quer aceitar uma palavra de uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, né? E isso me incomoda muito, mas assim, não é uma coisa que uma pessoa que vai estar fazendo em casa vai deixar de trabalhar na Pulse por causa disso. Não é isso. E a nossa ideia sempre foi, né, de ser uma agência realmente um pouco diferente das demais, né, como a gente trabalha hoje, né. A nossa linha sempre foi o seguinte: cada cliente tem uma ideia. A gente tem uma equipe na agência, tem o Paulo, tem as outras pessoas, mas cada cliente que entra lá, a gente tem uma linha para ele, certo? A gente não pega o mesmo redator que vai fazer uma campanha de varejo, não vai ser o mesmo redator que faz um institucional. Isso é uma coisa que a gente sempre tem em mente, que fica a nossa linha, mas também pega um pouco mais da identidade do cliente, né? Porque se eu vou botar uma pessoa que não tem uma pegada de varejo e fazer um institucional, acaba demorando um pouco mais, acaba não saindo, sabe? E assim, a gente pensa assim, nesse presente agora é assim, e pro futuro ser do mesmo jeito. Aperfeiçoar cada vez mais essa entrega personalizada para cada cliente, né? E tecnologias, né, que sempre vão renovando, e a gente vai sempre se atualizando com relação a isso também, né? Por exemplo, a gente tá aqui no podcast, a gente também já tem essa ideia, já tem um material, mas como a gente é meio chato, eu e o Paulo, o que a gente tem lá já dá pra gente fazer alguma coisa, mas não, vamos calma, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos botar uma coisa aqui, lá. A gente já vê aqui, 2 câmeras já certo, sabe? A gente tem esses projetos pro futuro também, né, de acompanhar o mercado, né? E é isso, a gente vai vivendo aqui o dia a dia e no futuro a gente vai se adequando, na verdade, né? Evoluindo e se adequando. Muito bom, meninos. O papo tá muito bom, mas estamos chegando ao fim. Mas antes de finalizar o nosso eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livro, filmes e séries. Eu queria que vocês indicassem. Sempre tem aquele livro, aquele filme que muda a nossa vida. Muda a nossa vida sim, né? Muda a nossa cabeça, né? E a gente, meu Deus, eu preciso indicar isso para as pessoas. Eu queria que vocês indicassem. Não precisa ser algo voltado para o mercado publicitário, mas algo que faça sentido aí, que mudou um pouquinho da cabeça de vocês quando vocês consumiram. Eu sou mais do audiovisual. Sou mais do audiovisual, assim. Eu gosto sempre de assistir filmes baseado em fatos reais, né? E sempre que eu assisto filmes assim, eu fico pensando, poxa, isso acontece, né? Toda vez que eu assisto um filme desse me dá uma nova energia, né? Independente se é questão de publicidade, se é questão financeira, se é questão de saúde, mas assim, revigora,
Pra mim, são filmes baseados em fatos reais. Ontem mesmo eu assisti um baseado em fatos reais, né? Que é o próprio Enterro, né? Que ele é uma discussão de processos, de advogados, enfim. Nada a ver com a minha área. Mas o filme vai desenrolando de uma maneira que você, de uma forma ou outra, você aproveita pra sua vida, né? E sempre que eu assisto filmes assim, de baseado em fatos reais, que tem aquela motivação, que tem aquela reviravolta, eu gosto de dar uma reviravolta. E mesmo não tendo a ver com o mercado publicitário, né? É oxigenação, né? A pessoa que cria, ela precisa consumir outras coisas. Você leva. Exato. Você percebe que ali tem alguma coisa pra você. Exato, muito bom. Agora você, Paulo, qual dica você pode dar? Eu também sou... A gente é bem parecido, Rafael. E a gente realmente a gente gosta muito do audiovisual. Eu sou o cara que eu gosto mais eu gosto muito da... Isso é sempre estranho, porque meu pai sempre reclamava comigo, porque eu gostava mais da parte dos comerciais do que do próprio filme, porque eu sempre gostei muito de publicidade. Mas uma série que sempre que me marcou mesmo, e eu já assisti ela umas 2, 3 vezes, é o Mad Men, porque ele é uma série que como eu sou antigo na publicidade, então eu me vejo em algumas cenas, em alguns episódios. E, cara, eu acho que a publicidade, o Mad Men, ele traz isso, do pensar de como são as coisas, e eu acho que a gente deve fazer isso. Eu acho que a gente deve voltar um pouco no tempo, ver como as coisas eram feitas, e aí, a partir daí, você começa a trazer algumas coisas pro teu dia a dia, hoje, no futuro. Não é porque é um filme da década de 50, sei lá, que você não vai poder trazer pra cá, no seu dia a dia. Então, eu gosto muito dessa série, muito mesmo. E, cara, se você gosta de publicidade, assista, porque vale a pena mesmo. Então, é um que eu assisto mesmo. Muito bom, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu fico muito feliz. A gente consegue enxergar o mercado de Teresina, do Piauí, a partir da visão dos profissionais. Por isso que a gente quis trazer aqui esse momento de troca, de bate-papo. Acredito que tenha sido legal para vocês também. Muito obrigada pela presença, viu? Na tese, eu acho que a gente fica muito nessa rotina dentro de agência, né? Eu e o Rafael, a gente fica muito ali na pulse, e eu acho que esse espaço é bom pra gente, né? Pra gente colocar pra fora as nossas ideias, o que é que a gente fez, os objetivos que a gente tem, né? Os sonhos que a gente ainda vai realizar aí pela frente. E foi muito bom participar, obrigado aí, galera, e valeu. É isso, agradeço demais a Band Piauí por ter cedido esse espaço para a gente conseguir ter esse bate-papo. E você que quer continuar consumindo conteúdo sobre o mercado, siga o Nosso Meio nas redes sociais, @onossomeio, e claro, o nosso portal nossomeio.com.br. Nos vemos na próxima quinta-feira, né? No seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Vivos como as águas claras desse Parnaíba que não volta mais.